E aí, gente, mais um vídeo aqui do The Books on the Table. Fazer uma análise geral aqui da semana 12 da NFL. Semana 12, próxima semana começa amanhã com Thursday Night Football entre Texans e Colts, que eu vou fazer o vídeo da previsão da semana 3 amanhã. Mas hoje eu vou falar aqui sobre os jogos mais importantes que eu havia falado na prévia da semana 12. Fazer um breve comentário sobre cada um. Começar pelo último Thursday Night Football, que foi entre Cleveland Browns e Pittsburgh Steelers. Falar do jogo, que teve confusão, mas tentava ficar mais no jogo. Um jogo onde a gente percebeu onde vai o Pittsburgh Steelers, até onde vai o Pittsburgh Steelers, que é baseado aonde o seu quarterback pode nos levar. E a gente viu que o teto do Mason Rudolph é muito baixo. Ele não estava conseguindo fazer progressão de passe, não estava conseguindo identificar as separações dos recebedores, também não estava conseguindo encaixar passes longos. Sentiu muita falta do James Conner para buscar play action. Quando o Jalen Simmons entrou, não conseguiu encaixar o jogo corrido. E o ataque do Pittsburgh Steelers foi simplesmente uma pedra. Não conseguiu se mover, não conseguiu desenvolver boas jogadas, big plays, nada. Muito por culpa do Mason Rudolph. A defesa do Steelers conseguiu bem. TJ Watt para mim é um candidato a Defensive Player of the Year. Vem jogando bem, tá correndo meio por fora por causa da campanha do seu time, mas está jogando muito bem. Porém, um time não pode ficar dependendo só de sua defesa, né? Ainda mais na NFL atual. Do lado do Cleveland Browns, o ataque conseguiu em alguns momentos jogar bem. É claro que a defesa do Pittsburgh Steelers é boa, conseguiu contê-los em algum momento. E o Baker Mayfield conseguiu cuidar bem da bola, não lançar a interceptação que estava sendo um problema para ele nessa temporada. Jarvis Landry conseguiu receber passes para touchdown. Kareem Hunt conseguiu ganhar muitas jardas após a recepção. Do lado da defesa, a linha defensiva conseguiu parar bem o jogo corrido. Porém, teve toda aquela confusão no final, que o Myles Garrett tirou o capacete do Mason Rudolph, bateu nele, o De Castro estava contendo o Garrett. Aí deu uma suspensão pra galera lá, pro Marcus Ponce, pro Garrett que tá fora da temporada. Isso vai ser um prejuízo pro Cleveland Browns, porque ele estava sendo o melhor jogador da equipe na temporada. E é isso, não confio muito ainda no Cleveland Browns, e o Pittsburgh Steelers só desceu minha confiança, porque não tem como a defesa carregar o time sozinho. Detroit Lions e Dallas Cowboys foi um jogo que o Cowboys passou mais aperto do que deveria. Principalmente no começo do jogo, o quarterback do Detroit Lions, que já que o Stephen jogou, é o Jake Driscoll, esse nome aí, conseguiu fazer até liderar algumas boas campanhas no começo do jogo. Tava até um tiroteio bom até o intervalo. A linha defensiva dos Lions não estava conseguindo, estava conseguindo conter bem o Ezekiel Elliott, que já faz umas 3 semanas que não joga bem. O Darius Slay conseguiu fazer uma boa marcação em cima do Amari Cooper. Isso fez com que o Dak Prescott tivesse que utilizar outros recebedores. Assim, o Michael Gallup teve uma ótima partida. E o Dak Prescott nem se fala. Ele teve mais de 400 yards, mais de 3 touchdowns. E jogou muito bem. Isso é uma prova que hoje em dia não vale a pena você ficar insistindo em um running back para ser franchise player da franquia, do time. Igual o Carolina Panthers está fazendo com o Christian McCaffrey. Não sei se é por causa que o Kenny está machucado, mas aquilo para mim é uma perca de tempo sob valorização, porque é meio que previsível que um time com running back não vai chegar muito longe, mas como tá deficitário de quarterback, eles insistem nisso. Isso é um exemplo do Carolina Panthers. Acho que é o único time que ainda tá com essa política assim na NFL, se por dizer. Falando da defesa dos Cowboys, que ainda não conseguiu melhorar. DeMarcus Lawrence ainda não apareceu para a temporada como se esperava. O Robert Quinn tá bem ainda.
E a dupla de running back, de linebackers lá, o Jalen Smith e o Leighton Van Der Esch, e também não anda bem. Tem o Shenley também, que é um bom jogador, mas o Detroit Lions conseguiu passar de 100 jardas terrestres, né, nessa partida. Então, temos que esperar os ajustes que serão feitos na defesa do Dallas Cowboys. Lá do Detroit Lions, Matt Patricia ainda não conseguiu dar estabilidade para a defesa no geral, e fazendo assim com que os times adversários fiquem com facilidade para pontuar. Importante vitória dos Cowboys, que está conseguindo se disparar nessa divisão leste da Conferência Nacional, e agora só precisa ganhar os jogos de divisão que tem para garantir sua vaga na pós-temporada. Já do lado do Detroit está complicada a vida, melhor já pensar pro próximo ano, ainda mais sem o Matthew Stafford. O grande jogo da rodada que todo mundo estava esperando, que era Houston Texans e Baltimore Ravens. Todo mundo pensava que ia ser seria um tiroteio entre o Lamar e o Deshaun Watson, mas foi um completo atropelo do Lamar Jackson. Eu já havia falado na prévia que ia ser uma batalha entre um ótimo treinador, que eu acho que é o John Harbaugh, contra um treinador que está fazendo hora extra, que é o Bill O'Brien, e para mim foi isso que decidiu o jogo. Quem assistiu o jogo viu que o ataque do Ravens conseguiu intercalar boas campanhas entre corridas e passes. Como assim? Teve campanhas que o Lamar ficou mais no pocket, identificando os recebedores e passando, e teve campanhas que foi mais para o jogo corrido mesmo, power run, com Mark Ingram, Gus Edwards, até o próprio Lamar, e isso conseguiu confundir a defesa dos Texans, porque você não pode ser muito previsível nessa NFL atual. Do lado dos Texans, a linha ofensiva continua a mesma porcaria. Laremy Tunsil, que estava jogando bem no começo da temporada, caiu. Mas eu também acho que a culpa do pocket colapsar, dessa quantidade altíssima de sacks do Deshaun Watson, não é só da linha ofensiva. O Deshaun Watson segura muito a bola no pocket. E complementando com a linha ofensiva ruim, isso acarreta em uma quantidade enorme de sacks, porque quando você não tem uma unidade de linha ofensiva muito boa, o que você deve fazer é, primeiro, tentar estabelecer um jogo corrido razoável, e segundo, tentar soltar a bola rápido, e o Deshaun Watson segura muito a bola. E também queria destacar que teve uma chamada bem questionável no começo do jogo lá, que o Deshaun Watson lançou pro DeAndre Hopkins na endzone, e o Marlon Humphrey segurou a jersey dele. Os árbitros não marcaram nada, a comissão técnica dos Texans desafiaram, só que não reverteram. Achei meio estranho, mas vitória inquestionável do Baltimore Ravens, que para mim é o melhor time da Conferência Americana nesse momento. E os Texans, que é aquele time de sempre, que tem uma campanha boa, mas não enche os olhos de ninguém. O próximo jogo é New England Patriots e Philadelphia Eagles. Um jogo para mim que, sinceramente, quebrou minhas expectativas. Do lado ruim, porque eu esperava que seria uma batalha muito boa, principalmente pro jogo corrido, porque a defesa dos Patriots, apesar de estar jogando super bem, ainda encontra um pouco de dificuldade para conter o jogo corrido. Porém, o que se viu nesse jogo foi completamente diferente. O Miles Sanders não conseguiu correr bem, o Jordan Howard não jogou, e para mim o Carson Wentz está meio overpaid nessa temporada. Depois que pagaram um salário para ele lá, parece que ele se acomodou, não está jogando muito bem nessa temporada. E o Philadelphia ainda não conseguiu estabelecer uma linha ofensiva concreta. Tem o Jason Peters lá, que já está mais de 15 temporadas na NFL, e não tem um reserva à altura dele. Quando ele sai, igual ele sentiu lesão lá, a linha ofensiva cai muito, e isso atrapalha muito o Carson Wentz, que também tem uma mania muito atrasada de segurar a bola no pocket. A defesa do Philadelphia Eagles conseguiu conter muito bem o jogo corrido do New England Patriots, que é a essência do time, já que o Tom Brady está em declínio. A gente tem que admitir isso, que ele não está na melhor temporada dele dos últimos 15 anos. Não está fazendo a melhor.
O Philadelphia Eagles conseguiu até explorar bem os Tyrants com o Goddard e o Ertz. Os dois combinaram para 12 recepções e mais de 120 jardas. Porém, o que eu falei lá que seria muito difícil, que eu tinha falado na prévia, que ia ser muito difícil ganhar jardas pela lateral com os seus recebedores. O Alshon Jeffrey nem jogou e o Carson Wentz não conseguiu conectar seus recebedores muito pela qualidade da secundária dos Patriots, que para mim é a melhor da NFL de longe, com Stephon Gilmore, Justin Jackson, os irmãos McCourt lá, tem o novato lá, que até ele fez um touchdown ground na última jogada, eu esqueci o nome dele, mas a secundária dos... lembrei o Patrick Chung, mas nem sei se ele tá jogando ele, mas ele ainda é muito bom. E do lado do ataque dos Patriots também não tá bem. O Tom Brady não tá conseguindo estabelecer uma conexão sólida com os recebedores, nem o Julian Edelman. E não conseguiu explorar as fragilidades da secundária do Philadelphia Eagles. Isso é preocupante para progressão da temporada. Eu tô muito curioso para esperar o Kansas City Chiefs contra o New England Patriots para ver se o Tom Brady vai conseguir explorar muito bem a secundária e como eles vão reagir a um ataque mais forte, como o que é de Kansas City. Derrota péssima para o Philadelphia Eagles porque eles estão atrás dos Cowboys na divisão e tem a desvantagem de já terem jogado contra eles e perdidos. E os Patriots caminhando aí para garantir uma folga na primeira rodada na Conferência Americana. Próximo jogo, Los Angeles Rams e Chicago Bears. Jogo que todo mundo já esperava que não seria bom. E de fato não foi. Mitchell Trubisky continua muito mal. Mas o que mais me chama a atenção é como o Matt Nagy não tem conseguido fazer os ajustes necessários para conseguir pelo menos fazer o ataque fluir mais um pouco. Porque o Chicago Bears não tem um plantel ofensivo muito bom, mas dá para fazer mais do que está fazendo. Não estou explorando bem o Terry Cohen igual fazia ano passado, com muitos screens, com muita recepção, jardas após recepção. Esse ano o Trubisky está passando muita bola, ele passou mais de 40 vezes nesse Sunday Night Football bola. Isso não é bom para o time do Chicago Bears. A gente fala muito mal do Brian Schottenheimer lá do Seahawks, que ele corre muito com a bola, ignora o Russell Wilson, mas a gente tem que entender que o Russell Wilson tem um talento muito elevado, sem dá nem para comparar com o do Trubisky. Khalil Mack conseguiu pressionar bem a linha ofensiva dos Rams, que não tá boa, mas ainda assim não conseguiu sacar o Jared Goff. E no geral a defesa do Bears tá boa, só que o ataque não segue. Isso complica o time. Do lado dos Rams também, Jared Goff. Eu não vou falar que ele jogou ruim, porque já teve partidas nessa temporada que ele jogou pior. Mas ele fez o básico, assim, pra vencer o jogo. Passou a bola 18 vezes e tal. Todd Gurley correu muito com a bola. Isso foi um fator muito interessante pros Rams ganhar, porque eu tenho reparado alguma coisa desde quando o Sean McVay chegou no Los Angeles Rams, que quando o Todd Gurley corre bem com a bola, o time vai bem, o time ganha, o time disputa até a última posse, porque isso complica muito a defesa. E o Los Angeles Rams, quando consegue estabelecer um jogo corrido bem, ainda ganha a ameaça do play action. E isso faz com que recebedores que o Rams tem, que são de alta qualidade, como o Robert Woods, o Brandon Cooks, o Cooper Kupp, apareçam muito no jogo e sejam o diferencial da equipe. Aaron Donald não está na sua melhor temporada. Para mim, tá ali entre os 5 melhores defensores, mas já as últimas 2 temporadas ele foi o melhor. E os Rams ainda estão vivos na disputa pelo Wild Card, ou mais difícil, mas ainda pela divisão. E o Chicago Bears caminhando aí para pensar em 2020, trocar de quarterback e etc. Finalizando a rodada aqui, Kansas City Chiefs e Los Angeles Chargers. E o Philip Rivers, hein, gente? 4 interceptações, mas
era pra ser mais, era pra ser um 6, que o Terrell Matthews dropou uma bola até simples lá pra interceptar. Teve outro lá, se não me engano, foi o Thornhill, que quase interceptou. Mas o ataque dos Chargers é uma muito incógnita, porque eu tinha falado lá que eles estavam usando um pouco o running back lá, o Eckler. E nesse jogo eles usaram muito bem, principalmente recebendo passe após a recepção. Isso foi um fator principalmente nos 2 primeiros quartos. E o Eckler conseguiu ter mais de 100 jardas recebidas e 30 jardas correndo com a bola. Conseguiu ser um fator, mas o time não conseguiu dar o boom final porque o Rivers não estava cuidando bem da bola quando chegava nas jardas finais do campo. No último quarto ali, a defesa dos Chargers deu um boom, o Melvin Ingram conseguiu sacar o Patrick Mahomes, conseguiu conter o ataque dos Chiefs e dar a oportunidade para o Rivers empatar o jogo. Só que ele lançou 2 interceptações nas respectivas campanhas e isso afundou o ataque dos Chargers. E os Chargers no geral, porque a gente viu até um abatimento assim dos recebedores, tal, não estava completando a rota, apesar daquela recepção maravilhosa do Mike Williams, mas depois daquela penúltima interceptação, que foi ridícula lá pro Daniel Sorens, o time se abateu. E o Rivers eles estão até com números saturados, mas não tá jogando bem. É bem provável que seja o último ano dele com a camiseta do Los Angeles Chargers. Ele que até anos aí fez boas temporadas, até na última temporada ele jogou bem, mas ele não tá cuidando muito bem da bola. Não sei o que está passando pelo ataque dos Chargers. E a defesa conseguiu segurar o ataque do Kansas City Chiefs a 24 pontos. E geralmente quando você consegue segurar o ataque dos Chiefs quantidade de pontos, geralmente você ganha, porque a defesa dos Chiefs não é boa. E os Chargers não conseguiram explorar isso. Fico imaginando a reação dos jogadores das defesas lá dos Chargers, do Joey Bosa, do Melvin Ingram, porque deve ser muito difícil segurar esse ataque dos Chiefs, que eu achei que as chamadas do Andy Reid foram muito previsíveis no jogo. Eu achei que foi muito péssimo. Teve uma jogada lá, teve uma campanha lá que chama 2 screens seguidos pro LeSean McCoy. Um deu certo, mas o outro tava na cara que ia ser contido, e que foi Patrick Mahomes lançou só para 182 jardas. Não foi uma partida tão boa assim dele, principalmente no primeiro tempo, mas fez o suficiente no segundo para ganhar o jogo. O Travis Kelce conseguiu se desmarcar bem da defesa dos Chargers, e do lado da defesa dos Chiefs, Terrell Matthews jogou muito bem. Um jogador que tem sido muito subestimado nessa defesa, que é o Emmanuel Ogbah, também apareceu. O Frank Clark finalmente apareceu para a vida, né, meu amigo? Conseguiu forçar fumble, conseguiu sacar o quarterback e ajudar os Chiefs a vencer o jogo. Chiefs agora consegue se desgarrar um pouco dos Raiders e assumir a liderança da AFC Oeste. E os Chargers já é quase improvável que eles consigam vaga em pós-temporada. É isso, valeu.